conversar esse tipo de esforço de classificação, que nada mais é do que esforço de desfiar a compreensão desse trabalho, com tantas interferências que merecidamente ele ganha no trabalho do pensa disso. E eu estou aqui justamente para a gente conversar e discutir essas coisas. Mas eu preciso, quer dizer, isso volta para mim, porque isso vem da dinâmica do nosso trabalho aqui. Não é uma coisa simplesmente reclassificatória, isso não existe bem dessa maneira, e como, enfim, as coisas não se verificaram. Eu gostaria que vocês trouxessem imediatamente suas dúvidas sobre essas coisas, para que eu possa não perdido, enfim, sem suar a camisa, porque eu não tenho suor, enfim, para que a gente ande por aí. Então, Fernando, eu até queria colocar nessa questão de classificação, porque tem um espectro amplo nessa exposição, que é panorâmica, além de tudo, em que há determinados nichos em que você tem uma pintura mais expressionista, dentro da questão abstrata. Tem uma questão de uma pintura que é mais livre, que tem uma mão livre sobre o quadro, a outra que é mais elaborada, a outra que são contextos de cor e vibração de cor. Então, são coisas que, a princípio, entrariam por um caminho de análise de classificação. Ao mesmo tempo, que é um pouco tudo misturado, tudo um pouco junto, né? As coisas transitam de um lugar para o outro, às vezes até sem muita dificuldade, né? Porque pega um restinho de uma classificação e vai interagindo com a outra ou infectando a outra e chega numa outra fatura, né, dos trabalhos. O perigo de se classificar é exatamente prender a artista, como você está colocando, dentro de um nicho, né? E dizer para ela que lá no texto eu falo que, acima de tudo, a vontade de ter uma obra diversa é também um tratado de liberdade, de você poder também não ter que, se você pinta assim, tem que ficar assim especificamente. Pode falar. Mas esse armário embutido da arte, essas gavetas, ainda existe isso? Quer dizer, essa é a minha pergunta. Porque, assim, essas gavetas, hoje em dia, essas gavetas já estão mais do que... Porque reviradas, né? As meias já não estão arrumadinhas. Não sei, né, Fernando? O que você acha? Como é que... Não, eu não consigo liberar minha interpretação para enquadrar em coisas. Quando é geométrico e não é figurativo, isso é abstração informal. Esse texto já está pronto há muito tempo. Até que eu repeti ele em 2 segundos aqui. Eu concordo com você, viu, Alexandre? Acho que é uma coisa mais para colecionador mesmo, que bota naquela caixa as borboletas, né? Identifica as borboletas. Ou para uma posição acadêmica de estudo, realmente de classificação, que aí é o papel da academia, né? Quando você faz lá uma tese, um compêndio e tal, e aí você tenta dar para quem é leigo um caminho de análise para que ele entenda determinadas coisas. Mas para a dinâmica da produção, especificamente, as caixinhas, elas prendem o artista. E o bacana daqui é que, mesmo eu encaminhando, que eu acho que a gente teve uma relação muito boa,
Eu estou conseguindo tirar todas as fotos com o olho fechado, né? Eu Tá sendo uma... Na hora que eu pisco, ele parece que toca mesmo. Eu vou tentar ficar assim, de olho arregalado. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Não, mas pode continuar, Belona. Eu só estou brincando porque eu acho que eu tirei umas 10 fotos de olho fechado. O que não é normal para mim, que eu vivo posando, mas tudo bem. Aí, mas assim, a minha relação nesse período de conversa foi, de ambas as partes, foi muito fluida e generosa, né? Porque eu não queria cercear, você ao mesmo tempo queria, pode falar que eu vou assimilar, etc. Então foi muito boa. Mas, hora nenhuma, nem eu fechei, não, você tá, aqui tá mais, ela sabe que eu gosto mais a série mais de vibração, que são os Rotkianos aqui, né? E aí, mesmo assim, ela não nem se furtou de trazer toda hora uma novidade e nem de falar, eu não estou na gavetinha, entendeu? Não vou ficar na gaveta. Eu quero experimentar aqui e ali. E foi ótimo nesse sentido. Nem eu falava para ela ficar, e nem, mesmo que eu falasse, ela ia dizer, não estou. Eu acho que nessa relação que tivemos foi muito rica mesmo, né? Porque, assim, ele dizia assim, na verdade, ele gostou, ele viu toda a minha obra, que estava no meu ateliê, e na casa, que é tudo junto. Então, ele disse assim, olha, eu gostei de muita coisa, mas esses 2 trabalhos, eu acho bem interessantes, especialmente interessantes. E esses 2 trabalhos são 2 trabalhos que eu tinha feito em 2002. E logo depois, assim, tipo uma semana depois que eu tinha preparado, que foi uma exposição coletiva no Museu Nacional de Belas Artes, faleceu meu pai por um acidente. E eu fiquei assim, traumatizada durante 1 ano. E aqueles trabalhos ficaram como intocáveis, sabe? Assim, ficou uma coisa... Então, quando ele que são os trabalhos que estão logo na entrada, aqueles... Aí ele me disse assim, aqueles 2. Vamos partir daí, quem sabe, o que você acha? Eu digo, eu gosto muito desses trabalhos, mas parece que eles ficaram ali, entende? Cristalizados, né? E então, para mim, eu disse, é um desafio muito grande que você está me colocando, mas eu estou gostando desse desafio, porque eu gostava muito desses trabalhos. Então, eu dizia para o Alexandre, eu não sei se eu vou conseguir, eu acho impossível tentar partir daí. Só que aí, a partir disso, eu comecei a fazer alguns, disse, não tem nada a ver, não gostei, não sei o quê. E eu fui refazendo. Não, que a primeira vez que eu voltei, tinham trabalhos ótimos, não tinha nada a ver com o não tinha nada, não partiu daquele ali. Mas foi um caminho, porque ela foi voltando até... E aí sim, ela fez uma série que, na realidade, esses trabalhos daquela parede lá do fundo, que são bem diferentes dos trabalhos da entrada, nasceu posteriormente, já no meio desse período, né? Com trabalhos e eles acabou que ficaram, eu achei que eram mais intensos, tinham mais profundidade do que a série que, no primeiro momento, eu indiquei que ela deveria partir, né? E ela voltou naquela série e teve resultados muito bons também. Sim, claro. Não, porque os primeiros trabalhos que eu conheci seus, quando eu fui na sua casa na ateliê, por isso até que me surpreendeu, foi em 2018. E aí você me mostrou, não conhecia nada, eu vi toda uma série de figurativa. Sim. Não adianta, é abstrato ou figurativo, não tem outra. Enfim, né? Era toda uma série figurativa, que era o que eu conhecia do seu trabalho. Aí, vendo essa exposição, realmente me surpreendeu tal a mudança, né? Radical daquela linguagem para esta linguagem. Né? Eu imaginava que fosse dentro daquela linguagem. E aí a minha pergunta, então, como é que começa então o teu trabalho? Já que você fazia um figurativo, e aí partiu para essa abstração, quer não, é abstração. Não tem outro nome. Mas então, não, eu sei, pois é. Então, como é que é o seu processo criativo? Isso que eu queria saber. Como começa? Como é que você começou a fazer essa série? Pronto, entende? Não, mas fica só. Eu tenho um trabalho Fica assim. também.
Eu venho de uma família que meu pai pintava abstrato à la mode, realmente, na sala, com uma telona. Eu chegava da escola pequena e eu tinha que pular em cima da tela, então aquilo é uma coisa pregnante para mim, não é? Que eu cito lá no texto, tem o quadro do pai dele. Eu me afastei disso justamente porque era o que meu pai fazia. E eu fui por uma coisa figurativa que tem a ver com meu tio, enfim, porque eu também tenho influência do meu tio, que era um grande pintor, mais figurativo, narrativo. Então, assim, na verdade, me sinto cômoda nos dois espaços. Por exemplo, tem uma série muito grande de urbanas, muito ligadas ao Rio. Eu sou ligadíssima ao Rio. Eu acho que eu não tenho nenhum trabalho que me ligue a Buenos Aires. É uma loucura, né? Eu vim aqui com quase 22 anos, isso já estava tudo. Pero ahora vas a volver con Milei, y hacer todo muy lindo, tudo muito intenso. Aí fala, então, eu me sinto, eu não tenho uma maneira. Isso eu acho que ele coloca no texto adequadamente. Eu transito, e a minha tia e a minha mãe, escultoras. Então, de repente, eu apareço umas esculturas, a escultura já pessoa faz escultura, e eu me sinto à vontade também. Então, é como que eu posso perambular por esses espaços. Eu não preciso me definir. Eu pinto abstrato. Não, eu sei, mas é porque alguma coisa no artista, você escolhe isso ou aquilo, algo que produz um sentido. Por que eu vou nesse caminho? Por que eu vou fazer isso? Então, mas aí... É o sentido disso. Por que me atrai? Não, agora eu quero fazer um figurativo que isso está produzindo sentido para mim. Mas a cada momento uma coisa. Porque, por exemplo, quando eu fiz as urbanas do Rio, eu queria transmitir a coisa urbana, por exemplo, uma festa no meio da noite, uma festa da feira de São Cristóvão, ou uma festa que tinha no meio da rua. Aí meu figurativo é bem misturado com abstrato, para dizer a verdade. Não é um figurativo feitinho, não. É um figurativo meio confuso, assim. Eu vou facilitar a pergunta e eu esqueça, dar uma luz na tua resposta. Aonde, por exemplo, você acha que você consegue dizer, né, melhor, se expressar melhor no figurativo no abstrato? Ou nessa série não era nem, desculpa, não era essa a minha pergunta. Não, mas é a dela, né? Sim, mas ela estava continuando a minha. O que produz a escolha desse caminho? O que foi? Entendeu? Mas eu comecei... Meu pai dizia que toda pintura é figurativa. Não, mas não importa. Fernando falou isso. Fernando mais ou menos falou isso também. É um processo criativo, entendeu? Pronto. Então, mas deixa eu dar uma dica, olha só. Ela disse que eu cheguei lá e escolhi como saída de um quadro que tinha 20 anos. Então, na realidade, que era uma fase quando ela pintava regularmente abstrato, ou aquilo que se pode considerar. Eu tenho uma série grande de arte e psicanálise que é abstrato, completamente abstrata, que eu expus, né, em alguns espaços, mas não foi bem individual. Entende? Então, esse trabalho você não conhece. Então, eu tenho uma fase grande dessa arte, que são conceitos de psicanálise, que muito conceituais, mas muito abstratos. Né? Então, não era... Então, mas aconteceu na nossa conversa que nessa análise do que tinha lá, que tinha bastante obras lá na casa dela, desse corpo de trabalho, eu falei, olha só, eu acho que você tem um caminho aqui que você não explorou e que se você seguir por ele, você vai ter um resultado bom, né? Que assim, esse quadro é muito bom e é muito rico. E você tem um outro trabalho que você já explorou bastante, que é essa coisa um pouco mais figurativa, que tinha uma temática diferente do que ele queria falar, que era uma temática, tinha uma parte que é sobre sexo, tem uma coisa, né, uma coisa erótica e tal. Então, e que, do que ela estava, a angústia, que foi um momento que todo mundo passou pela mesma coisa, esses últimos 3, 4 anos, né? Essa polarização, né, política e tudo mais, e ela queria falar, mesmo com obras abstratas,
de um momento de rupturas, de distanciamento, de crise, de polêmica entre as pessoas, entre o mundo, que é o mundo partido. E ela, antes até de escolher para onde ia, como ia fazer essa fatura, tal, ela veio com o tema. Eu queria, né? Você logo no começo falou, eu queria falar desse momento que está me angustiando, que tal, eu quero ver qual é. Então, entre essas duas possibilidades, que era voltar para o figurativo, e que não é realmente um figurativo expressionista, bastante expressionista, não tem, né? Não tem um caminho. Eu acho que ela iria melhor pelo caminho do abstrato, mesmo sendo assim, você tem umas janelas que você vê uma espécie de horizonte, alguma coisa muito longe. É um trabalho que ficou truncado com a morte do meu pai. Na verdade é essa. Eu comecei a desenvolver um trabalho muito intenso em 2002. Ficou muito partido dentro de você, né? Ficou um momento traumático aquilo. Foi realmente traumático. Então Aí ele viu aqueles trabalhos, eu disse isso que eu mais gosto. E realmente, eu também, eu acho que é o que eu mais gostava, assim, em termos de pintura mesmo, de fatura, né? Então eu disse, vamos lá, é um desafio grande, mas vamos lá. O que você acha desse meu diletantismo? Eu não acho que isso seja dele. Pois é. Acho que isso é processo. É um processo. Também acho que é um pouco do processo. Porque é difícil para quando a pessoa... porque assim, tem o artista que fica desgastado a falar de novo a fatura, que o caminho, né, por exemplo, a Lígia, ela tem uma pintura que é magistralmente bem colocada a nível de um certo realismo, mesmo que ela tenha uma autoria, e ela poderia se dizer até que quase que ela é um pouco prisioneira disso, porque por mais que ela saia, ela volta para aquilo, porque aquilo ali é a melhor expressão dela, no sentido dessa fatura, né, de levar o trabalho. Então, assim, ela muda de tema, ela passa por lugares, passa por esquemas cromáticos, escolhas cromáticas, mas ela retorna, mesmo que uma fatura tenha um pouco mais de peso do que a outra, ela retorna para esse quase realismo, que é porque ela tem uma mão muito próxima disso. E faz muito bem, etc. Então, às vezes o artista fica um pouco, de uma forma legal ou não legal, fica preso na sua própria dinâmica, na sua própria maestria, seu melhor fazer. Nesse caso, a Glória tinha várias frentes. Eu, por acaso, tinha que escolher uma, tinha que falar, olha, eu acho que o melhor para você, que você parou, uma investigação que você parou, o local X, você podia dar muito mais. E foi assim que ela revisitou. Ele viu um potencial. E começou a puxar. E hoje é mais engraçado, porque hoje ela tem pelo menos 4 vertentes, que são quase 4 personas, enquanto uma pintura abstrata, né? Cada pessoa gosta mais de uma ou de outra, e que ela até talvez ou não vai escolher, ou talvez vai escolher uma delas para seguir mais, investigar mais. Mas esse processo está aqui também. Exato. Exatamente. E aí, inclusive, na curadoria, aí sim, pelo processo, nós resolvemos que ela queria, primeiro que ela tinha um espaço grande que era os Correios de Niterói. Então ela tinha que dar conta de uma área que cabia 50 obras, 60, 30 tal, mesmo obras grandes. Podia ser minimalista, podia pegar uma parede de 10 metros e botar um quadro de 2 metros por dia, tá tudo bem. Só que ela tinha uma vontade de botar para fora, porque ficou muito tempo parada, e pandemia e tudo mais, ela queria produzir. Tanto é que chegou lá, eu falei, tá bom, você vai produzir mais não, senão a gente não vai conseguir nem escolher. Porque tem que fazer umas 4 expografias. Teve coisa assim, uma semana antes ela estava com um novo trabalho, novo de novo. Essa profusão. Né? Exato. E aí, chegou no momento que acabou que ficaram várias personas e eu não tive outra alternativa senão fazer corpos de trabalho com essas personas diferenciadas. Lá tinha uma vantagem que tinham salas separadas, né? Então podia fazer uma coisa mais fechada em cada dessas 4 vertentes, porque lá a gente tinha 4 salas,
E eu consegui fazer isso e foi ao encontro da vontade dela fazer uma coisa meio panorâmica, que não era retrospectiva, porque é tudo novo, né? Senão eu teria que, se fosse retrospectiva, teria que ter as obras lá, vamos botar um pouquinho de molho, as surubas todas, as coisas todas que ela tem, as peças que ela tem, as eróticas dela, entendeu? Então a gente não é uma retrospectiva, é uma panorâmica em cima dessa produção recente, a despeito de que eu tinha, por conta de fazer a âncora do percurso, uns 8 quadros, mais ou menos, 8 a 10 quadros, que são os anteriores. Por exemplo, esse aqui é um quadro anterior, não é? Então, esse é 98. Então você vê que você vê esse 98, a despeito de ser uma espécie de mandala, ele tem uma textura, que seria a fatura, mas ele tem uma textura que conversa com aqueles lá que são todos novos. Ele tem um movimento e uma espécie de embate com a estrutura. Todos no correio. Lá ainda tinha mais 4. Então, assim, foi difícil para mim. Chegamos a cortar algumas coisas, porque tinha esse intuito de ser um panorama o mais amplo possível para meio que mostrar fases, ou eu considero personas, não são fases, porque tudo no mesmo ano não dá para contar de fases. Foram personas que você, né, puxou, foi desdobrando. Eu chegava lá e falei, baixou, quase que aquele negócio, sobe que esse corpo não te pertence. Era o Fernando Pessoa total, porque toda hora chegava lá, agora baixou o Rothko, agora baixou o Pollock, agora baixou Berê Camargo, entendeu? Aí ele se perdia. Não, ainda teve isso que foi coisa. Ela, mesmo quase, faltando 3 semanas, eu fui lá, fotografei tudo para montar tentar, porque muita obra, geralmente eu vou direto, mas aí eu fiz, aí eu fiz um mapinha e botei o mapa lá com as coisas. Depois, na hora que chegou, estava tudo diferente. Falei, você pintou de novo em cima disso? Você mudou esse aqui era aquele que era verde, agora tá marrom, preto, não sei o quê. Eu tive que refazer tudo lá na hora, né? Na hora chegou, eu falei assim, essa exposição... Aí saiu, eu falei, agora vocês vão almoçar. Quando a gente foi montar, teve 1 ou 2 quadros que ele não conhecia. Não sabia da existência, tudo bem. Não, isso é normal, mas assim, como eu tinha... Normalmente, até, né, Fernanda, acontece muito, a gente vai fazer um trabalho de curadoria, umas coisas com de às vezes ver o trabalho 2 dias antes, né? Você vê na exposição, vê no local, e aí puxa para lá, puxa para cá, monta, isso é normal. Só que eu tinha acompanhado 1 ano de trabalho, né? E aí, achando que ela já estava quieta, não. 2 dias antes, ela refez 2, 3 quadros, chegou lá com um quadro novo. Tudo bem. Mas essas dinâmicas foi muito interessante para mim, porque, primeiro, que é um trabalho extenso, segundo, que tinha que fazer essa divisão, terceiro, de que eu tinha que dar chance de conversa entre os setores, né? E, ao mesmo tempo, manter para quem via de fora uma certa unidade, para não chegar e falar, isso é uma coletiva de quem? Né? Porque tem algumas... Você pegar o quadro mais distante um do outro, parece quase que são... Né? Você pegar aquele lá e o mais distante deles, às vezes pode parecer que são 2 personas separadas, né? Então, porque tem essa diversidade na obra. Quando você vê o todo, você vai buscando que a pincelada de lá é a pincelada que está aqui, aqui ela inclinou, aí você tem uma fase mais espatulada, uma fase que é mais de pincel mesmo, né? E tem, dentro da fatura, aí a gente acha as coisas que não tem. Então não tem o rolo, não tem a pintura muito suave, muito diluída, não tem as aguadas, quer dizer, existe uma personalidade que está numa matéria bem intensa, né, Fernando? Você não concorda que tem uma intensidade nessas obras? Mas eu acho que isso não poderia ser diferente no caso do seu trabalho. Porque
outros fundamentos que você escolheu para colocar, produzir, Chegou, né? traduzir, isso sempre é bem. É. Então, isso para mim questão isso é figurativo ou é abstrato? Isso é expressionista abstrato, não é expressionista abstrato? Esse tipo de coisa são faróis que já foram acionados. Então, aqui a gente está debatendo isso. Quem gostaria de fazer observações que fujam desses processos classificatórios ao ponto de enfim, deixar as coisas acontecerem dessa maneira. Eu fui uma vez numa festa na sua casa. Você. Eu preocupado. Eu fui numa festa na minha casa aí. E foi uma coisa que me deixou muito definida. Eu não consigo deixar de achar que essas classificações elas inibem o processo de livre expressão, digamos assim, colocado pela enfim, que ela leve a esse tipo de processo. O que decorre esse fenômeno que faz com um artista que tem uma longa experiência e quero deixar claro aqui que o Lúcio é um grande curador, já dividi minha tenda em Veneza. Sim. Lembra disso? Maravilha. Sim, engraçadíssima a sua ginástica. É que eu ficava fazendo abdominal no meio da... Mas, aí ele ficava lá assim, olhando para minha cara. Tá vendo quanta coisa está aqui e a gente sabe? Era só caminhar um pouquinho mais e a gente chegaria onde chegou. Porque é importante o seguinte, a curadoria é montagem. Curadoria é montagem. Se você não corre no risco de montagem, você está de posse de alguma coisa que você já perdeu. Se curadoria é pesquisa, se curadoria é escolha, se curadoria é avançar dentro de certas perspectivas de trabalho, a gente chega e começa a reconhecer, começa a viajar aquilo que a Sedom puxa para o planeta. Entendeu? Então, para mim foi uma surpresa essa exposição. Eu vi um conjunto de coisas. E, enfim, quer dizer, eu me perguntando, mas classificar para quê? Se não for uma fachada de prédio, se não for uma pintura com formas irregulares, formas, quer dizer, formas quando a gente sabe que fazer um trabalho como esse tipo de ele é
puramente construtivo. Construtivo não quer dizer geométrico. Não é dizer geométrico. De jeito nenhum. Então, é esse mundo que nos acena quase que, enfim, maneira de se meter em coisas que a história da arte não atua sobre isso. Entendeu? Ela não atua sobre isso. Ela é uma coisa póstuma, não póstuma de vida, pelo amor de Deus, não é isso. É uma coisa póstuma, porque ela fica o tempo todo sinalizando que os problemas que a gente tem, que o artista tem, quando ele se defronta com as suas questões e tudo isso, que isso é alguma coisa da ordem da dúvida e não da apaziguadora classificação. Certo? O trabalho dela, ele fundamenta o modo pelo qual você arruma o seu trabalho, não para fazer uma maneira nova de fazer uma coisa que seja expressionista abstrato, que está ali e que reverbera esse tipo de escolha. Não é isso. Mas o que é isso? Eu não sei. Mas não me incomoda nem um pouco que ela nos traga assim esse tipo de expectativa que me ensinaram que eu devia direcionar quando estivesse diante de uma pintura, de uma obra de arte, eu não sabendo o que aquilo quer dizer justamente pela figuração, que vai esclarecer isso. E aí a gente observa bem e não teve, enfim, alguma coisa tenha sido uma traição aos princípios que deve ser uma pintura não figurativa. Faz diferença para vocês que seja figurativa? Não, né? Mas ela faz parte desse trabalho figurativo. Ele está aí porque ele está justamente potencializando uma maneira de você dar conta da fruição desse trabalho, do modo pelo qual ele nos traz para aproximações que são, enfim, nos trazem um mundo que todos nós aqui estamos, digamos, fugindo. A classificação desse trabalho é uma fuga, não uma fuga do trabalho, é uma fuga dessa discussão erudito e não erudito, organização dos passos com parâmetros de ordem finita, entendeu? Então, enfim, essas coisas estão aqui o tempo todo. Eu não me atrevo a mexer na classificação de jeito nenhum. Pela parede ali, eu acho que se é do gosto do interesse de vocês, eu posso falar de certas coisas que são estruturantes das montagens que ela faz. Então, por exemplo,
Eu gosto muito desse conjunto aqui de amarelos. Eu gosto muito daqueles vermelhos amarelos. Quando ela é mais nitidamente escultórica, ela perde essa surpresa. Ela perde essa surpresa. Quando você, por exemplo, pega e bota. Não, aqueles lá da frente que tem uma. Aqueles lá da frente, mas também esse aqui, ó. A cor, às vezes, parece propositalmente, obriga a pintura dela a trabalhar para ela, desconsiderando o que deveria ser feito em nome de uma coisa que está sendo feita. Uhum. Não há o que fazer, senão fazer o que ela está fazendo. Eu vou comentar uma coisa em relação a isso. Eu me vi revoltada por um momento, porque eu estava gostando de trabalhar com azuis e vermelhos. E por momentos eu me vi trabalhar no verde, no amarelo, e eu estava com raiva de estar trabalhando com essas coisas. É como se a cor estivesse me guiando, mas não era bem o que eu queria. Né? Então, assim, não foi uma coisa racional, eu vou fazer. Não, de repente eu me vi em outro campo que eu tinha sido conduzida, e aí de repente você assim, por que não? Uhum. Por que não, né? Se eu fui levada para isso, por que não? Então, eu me explorei no meu limite nesse sentido. Porque eu teria ficado assim, mais satisfeitinha comigo de ter feito uma paleta só, ter me mantido nos azuis e vermelhos. Esse extremo que eu parti para o verde, para o amarelo, não me deixava feliz. Mas eu disse, mas está nascendo de mim, vou deixar aí. Né? Uhum. Então, assim, foi uma liberdade grande que eu me dei, apoiada com a liberdade que a gente tinha na nossa conversa, que era regadas a vinho, a comidinhas, etc e tal. Tem um histórico em volta, Marilu também é feita isso. Sempre com um vinhozinho, uma comidinha, sempre fica melhor, vai melhor, né, Fernanda? Aí tudo segue. Comidinha feita muitas vezes pelo Alexandre, por mim, que ele mais abre para essa coisa. Né? Então. Enfim. E a outra questão... Não, porque é só para dar assim, não era chegar uma visitinha, não, eu passava o dia, chegava às 10 da manhã, saía às 5 da tarde, preparava, conversava, falava, hablamos mucho de mi lei. Falava muito de muitas coisas. Eu fazia residência. Essa imersão, aspas, da curadoria, digamos assim, dentro da obra e da vida, das dúvidas e das certezas e tudo mais, isso realmente, é por isso que eu falo que o processo foi muito bom, porque criou uma abertura para exatamente esse tipo de dinâmica com outras coisas que possam vir, com outras pessoas, e que funcionou, né? Funcionou, então, a Glória esteve aberta a receber aquilo que eu podia falar e interagia, trazendo, mas aí, às vezes, quando eu ia buscar um quadro, mas aquele quadro meu, tipo desse daqui, mas esse outros, que eram antigos, falou assim, não, porque esse aqui parece mais uma mandala. Eu falei, mas você fazia mandalas? Alguma coisa que eu não tivesse visto. Mas tem esses quadros, tal, então eu queria revisitar. E essa conversa foi muito rica, muito generosa e muito proveitosa para os dois, né? Porque para você que produziu e para mim, descobrir até que ponto essa dinâmica funciona bem, né? Bem, Marilu, a gente, né, também teve uma conversa, eu estou me moldando mais a esse tipo de posicionamento. Hã? Foi residência? Não foi residência, foi cafezência. Foi mais rápido. Foi happy hour. Teve uma questão que entre o público circulou muito, né, os artistas, né? Eu não gostei do nome. Eu não olho o nome porque aquilo me influencia. Não vou dizer quem está aqui presente, se quisesse mas eu vou falar. Ele. Não gosto dos nomes. Pode falar, deixa eu querer perguntar. Então fala. Eu falo desde um lugar de ignorância total nas artes plásticas, a não ser necessibilidade. Minha praia é outra. E aí, ao você lançar
a questão da classificação, você lançou o tema da classificação e ficamos... E eu fiquei olhando, eu me perguntava, falei assim, mas é abstrato? É. Mas é figurativo? É também. Eu fiquei aqui me debatendo se era abstrato, eu falei, não, é abstrato, mas eu vejo janelas, eu vejo cortinas, eu vejo vizinhos, eu vejo praia, eu vejo, né? E aí, quando você contou a história do teu pai, você pulava, você continua pulando do abstrato e fazendo o figurativo. Eu acho linda essa Pessoas história, são o que são, né? É linda mesmo, né? Pulava do meu pai pro né? Não, gostei dessa imagem de pular o... Eu acho que você consegue. Por isso que não dá para classificar, porque é figurativo e abstrato ao mesmo tempo. É muito bom isso. Por isso é que eu não leio os nomes. Porque o nome me traz para um lugar, me fecha. Para mim, todos podiam chamar-se Glória. Eu não sei. A Glória. Não é a Glória. Glória é seu nome. Eu sei. A sensação que eu tenho é que, no mais o tema da pandemia, né? Me vejo, eu quero ver, uma janela para o mundo me vê. O tempo todo eu tenho uma sensação de janela. E me deu uma impressão também, eu talvez pela minha área do teatro, eu vejo tudo cenas, né? E ator. De que o interior é abstrato, o exterior é figurativo. Então eu, para poder expressar alguma coisa abstrata que isso tudo me traz, eu dou o nome de janela. Reduz. Eu já dei janela, eu já estou reduzindo, que dirá esses círculos aí, isso eu quero dizer, entendeu? E me deu essa compreensão muito legal, muito bom para a vida. Entre o abstrato, é muito abstrato, né? A linguagem reduz sempre. Eu estou reduzindo aqui o tempo todo, né? Então foi interessante ao você lançar. Não se classifica, você lançou o tempo da classificação e me levou a pensar essas coisas. Obrigado. Olha, a questão do nome, então, o China se revoltou contra os nomes e outras Não, pessoas. não me revolto. Não, mas eu digo assim, então não. Não, Eu não me incomodo não porque é eu não tão vou trágico olhar. assim, Argentina. Mas eu, quando botei os nomes, não foi uma coisa que o Murucci apoiou 100%, porque ele achava que era eu disse, mais geral. não é isso. É que eu falei assim, geralmente eu interajo muito com o artista, até mesmo em nome, em coisas, para poder, sei lá, eu tenho eu escrevo também. Eu só quero acrescentar uma coisa, porque eu te disse que eu disse que uma obra tão grande, tão ampla, me abre tantos caminhos, que quando você põe o nome, você reduz. Tem essa questão. Eu disse isso no sentido pior, porque estou revoltado. Então, Mas eu quis dar um sentido a ela. Então, a esta fase, eu quis dar. Já está então. no sentido. Mas aí o que aconteceu? Eu só falei com essa, Glória, eu não vou interagir com os nomes, quase que assim, eu não preciso saber nem dos nomes, porque a princípio, já tinha um trabalho razoavelmente, né, volumoso, de ter que dar uma leitura a esse tamanho de diversidade, essa fatura todas essas questões. Então, se eu ainda fosse me lidar com fazer grupos temáticos a partir do posicionamento político de que os nomes inspiravam, que era uma vontade dela, em certa forma, né? Porque tinha essa de dizer mais. Aí eu falei, isso vai ser uma armadilha que eu não sei se eu vou dar conta, então eu prefiro fazer uma divisão por grupos, né, de fatura ou cromáticos e tudo mais. E o nome, eu sei que você vai dar o nome que você acha que é interessante, e também isso é o lugar do artista, não é do curador. Por mais que eu interaja, eu não fico dando nome o trabalho das pessoas, que passa do meu limite, né? Então já basta assim o nome da exposição e tudo mais. Você queria perguntar uma coisa, né? Eu ia perguntar, mas era sobre o nome. Sobre o nome. Amei os nomes. Então, olha só, tem gente que adora o nome. Tem abre, não só fecha, o título também abre. Exatamente. Eu acho que O título abre também. Outras possibilidades. Cada um tem uma experiência. Cada um tem. A obra é muito maior do que o Não, pode falar. Eu posso até falar sobre Eu isso. não terminei. Desculpa. Não, é o seguinte, esse trabalho é um trabalho que a gente não se cansa de olhar.
A gente podia passar dias e dias só olhando, 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 porque ela traz uma coisa. A classificação não é o nome mais importante, mas a recepção, dizer, sentir, é muito interessante. Eu acho que você faz algo que realmente desperta, pelo menos em mim, o que eu tenho ouvido falar esse tempo todo, é a emoção estética. Concordo. E quando você dá o nome, uma estética se liga a uma ética, a uma política, a algo que é bonito também. Há classificações que são importantes, a gente dá um contexto, a gente pode se prender até no não classificatório. Não pode ser classificatório também, a pessoa pode se perder naquilo. Eu acho que é o seguinte, a arte, o artista é livre. A liberdade é o mais importante. E são os curadores, os estudiosos que vão dizer daquilo. Essa é a recepção. O artista, ele está livre para criar. Ele pode até estudar também, se ele quiser. Mas quem olha pode ver e dizer: foi tão bonito. Você vê, quando a gente vê a história da arte, eu sou estudiosa disso exatamente. Mas na história da arte é tão interessante você ler e ver desde o princípio de cada um que se debruçou para falar disso. Porque essa arte nos analisa, né? Do ponto de vista psicanalítico, a gente se sente analisante diante da obra. Porque aquilo desperta em nós. Então, parabéns, Glória. Parabéns é pouco e obrigada, sabe? Por nos dar essa emoção diante dessa beleza. E a gente tem vontade de ficar vendo sem parar. Algo que é bom para essa função escópica, né? Nossa, é um gozo. Ela vai do prazer ao gozo e se a gente puder ficar olhando assim, eles têm uma organização, algo que a gente já diz é glória. Olha, a glória ali, já é seu. E ao mesmo tempo é surpreendente. Me parece assim, sabe? Eu estou nesse vai e vem, estou emocionada. Que bom. Eu acho, numa psicanalista, além de cantora, que a gente vai ver agora, e poeta, né? Mas eu acho que também esse elemento de eu ser psicanalista sempre me remete a uma coisa partida. Sim. Dentro da gente como sujeito, o mundo como partido. Inclusive a minha erótica é muitas vezes partida, porque o ser humano é partido, a relação sexual não existe, como dizia Lacan. Então, a gente sempre está dividido, nada é completo, nada é um gozo permanente. A gente pode ter momentos de gozo, mas depois volta aquela mal-estar, né? Então, esse mal-estar que eu trouxe neste momento, nessa fase, foi um mal-estar que não foi tão existencial. Eu, adolescente, desesperada, o que eu vou fazer da minha vida? Vou pintar. Nesse caos que eu estou vivendo, vou pintar. Esse momento era um caos existencial individual. Quando eu fui pintar aqui, havia uma coisa mais, vamos dizer assim, madura, no sentido de um ser humano já na terceira idade, você tentar um cornetinho dando volta por aí, né? Então, assim, em outro momento, um momento em que eu me coloquei a questão de que transmitir agora, neste momento, né? Eu não estava preocupada com transmitir uma coisa erótica partida. Isso definitivamente não estava como... Eu cheguei a fazer uma coleção de 40 trabalhos, ou mais, erótica. Partida que tem a ver com isso, não. Não era, eu queria trabalhar sobre o mundo partido. Então isso tinha que aparecer nos nomes. E, na medida que eu ia trabalhando, eu não pensei, este trabalho se chama assim, aquele se chama assim. Então vou fazer um trabalho pensando neste nome. Não foi assim. Os nomes foram como que pousando como pássaros dentro de cada um dos quadros. Eu fui fazendo uma coleção de nomes na minha cabeça que iam surgindo enquanto eu trabalhava e ouvia música e conversava com o Alexandre, com os dois Alexandre, que foram meus companheiros de viagem. A overdose de Alexandre. Foram verdadeiros companheiros de viagem. O Alexandre, então, demais, né? Aquele Alexandre. Você tem que avisar a Lacan que trisal funciona.
que trisal funciona, né? Porque é ela e dois Alexandres. Trisal. Eu vi ser casal. Essa sensação dos nomes surgindo de mim, chegou um momento que se apropriaram de mim, esses nomes, que eu tinha que, eles iam posando, sabe? De uma maneira, e eu tomei uma decisão. Os nomes têm que ser metafóricos, tem que abrir, mas dentro do que eu estou me propondo a falar. Então, foi nesse sentido que eu fui construindo os nomes, eles foram posando em cada quadro. Alguns posaram muito melhor do que outros, mas não era coisa perfeita também, era incompleto. Nenhum nome, por mais aberto que seja, vai dar conta de um trabalho. Os nomes são apenas uns deslocamentos de polissemia, de metonímia, de metáforas. Então, se vocês olharem os nomes em geral, são nomes que abrem. Janela, pode ser uma janela, mas são janelas que se abrem em vários planos, né? Mundo contemporâneo que é caótico de por si, então são vários planos de mundo contemporâneo, né? Então, assim, os nomes, para mim, eram fundamentais para definir este momento do meu trabalho. E aí eu quando conversei sobre isso com o Fernando falou que essa nominação é importante para se discutir a questão da arte pela arte também, não foi? Uma coisa por aí, ou seja, saímos um pouco da arte pela arte quando do quadro, né? Do quadro da pintura como referida a uma língua que fala sobre si própria, a arte que fala por si própria, para si própria, uma coisa fechada. Não, saímos e entramos nesse contexto que nos cerca, esse contexto cultural, o nosso contexto, né? Então, não podemos esquecer que a pintura, durante longos anos, não podia se pintar, ficava feio. Isso não era contemporâneo. Isso era meio mal falado, a pintura. Durante alguns anos, eu continuei pintando. Mas assim, não era bem visto. Era assim, isso é moderno, acabou. Modernista, acabou. Para você ser contemporâneo, não podia fazer pintura, não é? De 84 para frente que deu voltou, 90. Não. Isso também. Meados de 80, com os alemães já começou em 90. Não necessariamente tem que ser modernista, pode ser contemporânea. Mas essa contemporaneidade, para mim, está mais ligada a essa linha, uma linha que eu crio um conceito e a partir de um nome. É minha maneira de abordar esse contemporâneo. Deve ter outras maneiras, né? Mas essa foi a maneira que eu encontrei. E você me lembra que quando a gente falou disso, você falou alguma coisa assim, dessa importância da nominação, né? De poder sair. Tem um texto muito importante que nós estudamos juntos, né? Assim, do Robert Gamisch, que é semiológico, né? E que vai discutir a questão justamente da língua dentro a pintura como uma semiologia, né? Como a língua poderia ser uma língua como a nossa linguagem, e enfim, fica um grande interrogante, mas para mim o texto claramente se coloca contra, né? E nós nos colocamos contra nessa nossa conversa com o Fernando, de que não é uma língua como a nossa. Não é impossível, não tem signos como a nossa linguagem para se comunicar. É outra coisa, né? Incompleta também, e partida, né? É alguma aproximação a uma língua, sabe, né? Eu acho que mais do que, por exemplo, sei lá, quando você fala, por exemplo, da linguagem, das pinturas, Sedon, ela não é uma tradução que faça com que a gente entenda e se aproxime. Se a pessoa pinta, o que ela tem a dizer já está ali. Sim.
Não há um outro. Há aquele. A procura de um significado é uma necessidade que muitas vezes é cultivada pelo próprio artista. Entendeu? E se fosse um código que você pudesse, enfim, se pegar, por exemplo, na história da arte, que falou a invenção da arte, esse autor, Larry Scheiner, que é um americano, invenção da arte, imagina. Se ele está falando da invenção da arte, o que ele teria para falar da invenção da arte? Entendeu? O cara fez o trabalho, apresenta o trabalho é selecionado, e ele ainda precisa esclarecer, Sim. em termos globais, sua visão daquela obra, ele precisa de um conceito. Claro que precisa, mas esse conceito é uma confiança mútua entre a experiência do artista e a experiência daquele que vê o trabalho do artista. Entendeu? Então, eu acho que a palavra parece ser um lugar onde as coisas viram verdade. Se viram verdade, elas não podem ser simplesmente uma forma, ela tem que ter um conteúdo. Toda essa discussão estética é baseada nisso. A estética é uma invenção do século XVIII. Né? O século XVIII que traz a estética para a linha de frente, que seria o trabalho desse teor, desse tipo de Então, por aí, a gente já pode determinar o que há de imponderável e não determinável nas obras. Uma obra, sobretudo uma obra como a Sedon. Então, mais interessante seria pendurar as chuteiras em um determinado lugar que possa ser visto por todos os artistas que têm curiosidade e interesse em tudo isso, e podem até subsidiar discussões a respeito do seu próprio trabalho. Vocês, quando estão questionando as coisas, vocês estão botando em questão o trabalho de vocês, aqueles que são artistas, evidentemente, e que esclarecem certas coisas, e ao mesmo tempo que esclarecem sobre o que é projetado, uma espécie de sombra é projetada sobre aquilo que estava tão esclarecido, né? Seja pelo tipo de trabalho, seja por todas as coisas, parecem estar nos oferecendo os canapés da significância, né? Da significância, não é insignificância. Então, um jogo de informações que aparecem de uma forma de exigências muito particulares. Né? A coisa, por exemplo, da enfermidade do pai dela, Da morte. Da morte. Para onde vai isso? Né? Então é isso. Eu acho que se a gente pudesse fazer uma rodada, não essa que já começou a 2 reuniões com estudantes, mas o que é, por exemplo, um mundo multicultural de termos como sexualidade, raça, racismo, todas essas coisas são gradações de inteligibilidade, entendeu? Mas você deveria botar um
vem da raça não são gel, né? É etnia. É uma coisa. Então, essas coisas estão todas aí impostas. Quem trabalha perto da universidade de arte sabe o quão esse tipo de demanda é perseguida para que você mostre o seu compromisso com o politicamente correto e todas essas coisas, entendeu? E não necessariamente as coisas se dão dessa maneira. Enfim, eu estou com opções de vocês em aberto. Se vocês quiserem alguma coisa, várias coisas, a gente pode ver isso e continuar falando. Uma das coisas que, nessa nossa conversa, eu falei com o Fernando, que conversa gostosa que a gente teve hoje. Aí ele falou assim, mas Glória, a arte existe para isso. A gente tem conversa sobre a arte. E a gente está tendo essa conversa aqui, né? Claro. É por isso que eu queria fazer uma pergunta de lei, acho que mais do que lei, ignorante. Eu sou um apreciador e eu gosto de olhar para o universo da arte do ponto de vista da linguagem, né? Do ponto de vista de como ela circula, né? E já que a gente tem o privilégio de estar diante de nós, né? Um curador, um artista, um crítico, um especialista, eu lançaria a pergunta que pode ser boba, mas eu vou lançar, né? Como é que é para vocês a arte estar numa exposição, num salão de exposição, e a arte que vai para o museu? Essa é uma questão do meu trabalho. Quantidade de Essa solares que eu estou falando de maneira particular. Eu vejo uma série de serviços de esclarecimento para que as pessoas tenham autoconfiança de que elas estão garantidas por um conjunto de pessoas que entendem de arte. Já pensou, por exemplo, na sua área, teatro? Não, eu sou da área de letras. Letras. Você mora num território que é um território de enxugamento dessas coisas, e esse enxugamento que é uma espécie de aval dado a esse tipo de coisa. Porque as letras, elas costumam devorar essas explicações, desenvolver, não há muito o que fazer nesse negócio. Então, eu tenho a impressão que o pessoal da área literária estão sempre achando que eles estão mais perto da verdade, porque eles têm uma explicação conteudística, digamos. Depende muito do lugar desse teórico grego, né? Eu penso, por exemplo, no Maurice Blanchot, que na história, né, da arte, ele foi aquele que foi contra o museu. Contra os museus. No sentido de que ele dizia que o museu é o espaço que rouba a obra do artista. Eu estou colocando isso só para ver como que isso é bastante conflitivo para o pessoal de literatura, né? E hoje em dia eu faço parte dessa corrente, né? É muito mais interessante colocar a discussão, como está acontecendo agora aqui, da arte, colocar em movimento do que trancá-la, já começamos a falar de classificação, trancá-las em estatutos teóricos, né? Eu concordo com o Fernando quando ele diz que o museu dá um aval para as pessoas que se acham, porque elas não são leigas, né? Porque o embate com a arte, o contato com a arte é muito uma questão espiritual.
né? Então, se você gosta de alguma coisa, aquilo te toca. Então, você já sabe tudo sobre aquela obra, porque ela te tocou. Você não precisa agora. Quando você vai para o contexto museológico ou de mercado, de galeria, etc., você passa a ter um apoio de pessoas que você supostamente acha que entendem mais do que você, que vai dizer, isso é bom, ou isso é legal, ou isso vale muito. Então, esse tipo de aval é estrutura. Também isso quase todos os setores da vida admitem esse tipo de alavanca, né? Isso, por um lado, isso ajuda essa questão de que o museu talvez roube das pessoas, eu acho que é um pouco uma ilusão, no sentido de que a arte, enquanto objeto patrimonial, ela é algo de um perfil da sociedade, ou uma ponta da sociedade, seja qualquer tipo de arte, a música, a pintura, a literatura, né? Ela sempre é um nicho que possivelmente vai estar na mão de uma parcela pequena da sociedade. O museu, até de certa forma, ele abre espaço, no sentido, pelo menos, das artes visuais, das artes físicas em geral, né, para poder resguardar um determinado tipo de acesso, maior ou menor, mas você considerar que você, no Museu do Rio de Janeiro, que quase tudo é de graça, né, você tem pelo menos dias de graça, você pode, e São Paulo, e mais Brasil, porque lá fora é tudo muito pago, né? Você pode acessar de graça uma criança até fora de um esquema classe média, etc., né? Ou uma pessoa periférica, seja o que for. Toda a gama da sociedade pode acessar os maiores nomes da arte brasileira e alguns dos maiores nomes da arte mundial, e seja num repositório de um arco histórico longo, né? Como você chega em São Paulo, tem obras do século XVII, XVIII, XIX, de grandes nomes que você só acha em lugares especiais. Isso é a construção tanto da cultura, quanto da história da arte, quanto da cidadania. Então, nesse sentido, a diferença entre expor em qualquer lugar e expor no museu, esse aval que serve para o leigo, de determinada forma, ele chega para o artista também como um aval, mas principalmente preenchendo a lacuna de eu faço meu trabalho porque eu pretendo, como artista, dar alguma contribuição. E eu espero, no final da minha contribuição, que essa contribuição seja ouvida. É a mesma coisa que a pessoa faz uma ópera, sabe que daqui a 200 anos está uma música, ou seja o que for, a literatura. Então, eu acho muito importante que essa dinâmica de validade seja estrutural, mesmo que hierarquicamente às vezes seja problemático, porque muita coisa dos grandes artistas passam completamente batido e que ficam guardadas. Aí é que vai a questão. Às vezes uma arte que se pretende muito livre das estruturas de poder, ela pode, como aconteceu, de vez em quando você descobre, né, Fernanda, alguém acha lá um artista que ninguém conhecia, mas esse teve a sorte de ser resgatado, porque a quantidade de artistas em todos os campos de arte que somem na poeira do tempo, né? Eu estou até fazendo uma espécie de instituto agora, uma espécie de resgate nisso, e isso entra até alguns patrimônios da família, que ela tem a família inteira de artistas, tudo que ficou perdido no tempo. Isso é recorrente. Isso pode acontecer com a gente, que não estamos num determinado nicho de mercado que absorva completamente eu como artista, Glória, aqui, todo mundo que está aqui, todos os artistas aqui presentes, e a gente não tem a certeza absoluta se depois da nossa passagem, aquilo que nós fizemos vai ter importância. Pode ser que na casa de alguém fez, olha que lindo meu quadro, todo mundo que chega aqui gosta, tal, eu comprei há 30 anos atrás, meu filho herdou, etc., ou vai herdar, ou é do meu pai comprou. Isso é tudo muito importante. Mas a construção civilizatória de onde os artistas se propõem a criar a sua obra, de agregar valor àquela coisa, né, que a arte existe porque a vida não é suficiente,
talvez ela não se realize sem a ajuda institucional né, daquilo que pode, dos repositórios da cultura, em todos os seus níveis. Então, eu acho importante, não tem nenhuma crítica, a despeito de não estar em um museu ainda relevante, entendeu? Então, mas de certa forma, não faço para isso, porém, a minha esperança, como eu não sou um artista de mercado, as minhas coisas são um pouco políticas demais, um pouco grandes demais, não são trabalhos de sala, né? Coisa que a Glória tem a facilidade de ter e alguns artistas aqui também têm, mas a gente que é mais conceitual, né, Alexandre, a gente sabe que fica ali no limite, e então eu tenho um pouco a esperança de que toda a minha produção não entre num vácuo, e sim, em algum momento, mesmo que eu, assim como Van Gogh, não venda nada até o final da vida, mentira que eu já vendi, mas mesmo que eu não seja um artista de mercado, a minha intenção é que a minha contribuição em algum momento vá sensibilizar alguém. E para isso eu preciso de instituição. Eu posso fazer uma comunicação? Sim. Na sua fala, você já no finalzinho, você citou o Van Gogh. E aí, quando você falava, eu pensava que exatamente no Van Gogh, né, que ele pintava obsessivamente, um período bem concentrado da vida dele, e dali ele não fundia os quadros, aquele irmão de amor intenso, né, para mim é a mais linda história de amor da humanidade, para mim é do Van Gogh e E aí, enfim, ele dizia, eu sei, em algum momento ele diz, eu sei que a minha arte não vai ser para mim, para o meu benefício, ela vai ser para o benefício da humanidade. Enfim, e aí depois, quando ele morre, aí entra esse papel que eu acho que é muito isso que você está falando, que entra a Joana, né, a mulher dele, e que faz esse papel de institucionalizar, né, do resgate daquilo que seria esquecido nos porões, na parede de alguém, que alguém ia olhar e dizer que quadro lindo, mas que não teria esse conhecimento tão intenso e magnífico que ele teve, né? Após a morte, mas que teve esse papel ali de uma curadora fundamental, né? Decisiva, de resgate de toda a arte do Van Gogh, e isso, né? Século depois, a gente pode estar admirando, se emocionando, pessoas se inspirando, novos artistas. Né? Porque a arte, eu acho que é realmente isso que emociona a gente. Só para terminar minha fala, de novo, eu queria parabenizar a Glória e dizer que eu como freudiana e participo às vezes de algumas seminários, né, onde você fala, eu já tive uma admiração enorme, mas eu não sabia que você era essa artista maravilhosa. Então, é um prazer enorme descobrir, né, tanto esse seu talento e saber que eu já percebi que ali tinha alguém muito especial quando falava. Então, obrigada. Obrigada a você. Não sei, o Fernando queria falar alguma coisa, né? Tantas coisas. Fernando, eu acho que uma última questão que eu queria... sobre a questão dos museus como repositório? Não, porque, na verdade, o sistema que está montado entre nós, ele tem situações, por exemplo, isso daí você precisa de um crítico de arte. Aí o crítico de arte diz assim, olha, você veio um crítico de arte porque eu não tenho o menor interesse em arte abstrata, digamos, e como se o sentido, como se o Muruti, por exemplo, fosse trabalhar o seu
Quando todo mundo hoje em dia, quer dizer, sabe que há uma certa invenção em tudo isso, e esse século é o século XVIII, que apanha, enfim, o rato na ratoeira na hora certa, o século XVIII. Né? A estética, a estesis, quer dizer, sensação, sensibilidade, entendeu? Como se as pessoas fossem, a partir dessa proximidade com as artes, as outras artes, a gente pode acompanhar isso. Né? Então, a ideia do modelo, a ideia, todos os artistas, inclusive no campo estético, tá? Porque, por exemplo, a estética é fundadora do abstracionismo, uma certa medida. Porque ele fica por conta, enfim, dessas pautas que o artista não pode deixar de incorporar à sua linguagem. A própria noção de linguagem é uma noção de linguística. E a linguística ela não se restringe ao problema da significação ao nível forma e conteúdo. E as outras coisas que não se enquadram nessas coisas, onde é que elas ficam? Estão esperando o quê? Esperando que o Deutsche Bank vá fazer. Esperando Godot. Tô na fila. Se o Deutsche Bank for fazer alguma coisa, eu tô na fila, eu vou avisar logo. Não, pois é, mas enfim, virou um sistema de valores que é legitimado por pessoas que estão trabalhando nas fronteiras, nas bordas desse tipo de coisa. E elas viraram um critério de verdade. Poxa, você não conhece? O cara ganhou o prêmio Pipa, nem tem mais prêmio Pipa. Sim. Não, continua. Estou fora totalmente. Não, tudo bem. Pipa voa. Para a gente é pipa voa, porque a gente já está fora do esquema deles. Você sabe? Não, eu acho curioso, entendeu? Esse tipo de relação em que o sentido de uma obra é da autoridade daqueles que não têm obra, mas que têm poder. Tem o poder. Tem o poder, né? Tem o poder. Tem o poder. Não tem obra, não. Mas aí também que tem críticos, estudiosos e pessoas como vocês, porque é bom alguém que fala disso e que eu acho que formação, estou escrevendo um trabalho, que o saber é a subversão do conhecimento, da informação. A gente está sempre nesse embate. A verdade e a mentira se casaram para fingir, seus filhinhos herdaram as feições do confundir. Né? Então, tem sempre isso, uma construção, uma desconstrução. Aí alguém vem e fala mal do museu. Mal, eu falei de uma forma pejorativa. Critica o museu. É importante porque o museu ele vai se refazer a partir da crítica. Não precisa acabar com o museu. Então, os trabalhos também, cada um que vem vai fazer algo e alguém diz, nunca vi isso. E as pessoas querem, de certa forma, falar disso. Traduzir. Que língua é essa que ele pode estar falando, que pode vir complementar a minha compreensão o funcionamento diante dessa obra. É interessante que você falou, a Álvaro serve para a gente falar dela também,
falar em Claro. Eu quero só uma ela sobre provoca isso, ela provocou um saber no mundo sobre arte, Aham. as artes. Sim, claro. São Sim, sem dúvida. Não é? E você tem que cumpri-las para que você possa ser aceito. isso. Aí as pessoas, ninguém gosta do meu trabalho, eu gosto do meu trabalho, eu não concordo com esses jogos de linguagem. Pois é, o próprio Piazzolla, ele era maldito, porque ele tinha acabado com o tango. Um dia ele foi pegar um táxi, o cara do táxi disse, não, o senhor matou o tango, não entra aqui não, meu táxi. Olha, ele foi só muito depois. E hoje Piazzolla e tango são a mesma coisa. Eu falo, ele em Paris, o tango foi maldito em muitos tempos, sul do Brasil também. Quando foi aceito em Paris, foi aceito aqui entre nós. Então tem essa coisa de quem diz. Mas quem é A autoridade? legitimidade, não? Quem é Hoje- que dá a legitimidade? Hoje tem um nome para isso, epistemicídio. Legítimo, É o quê? Epistemicídio. Ah. É o nome que se dá para aquela pessoa que, de onde vem que ela está falando. O Paulo Freire foi considerado, assim, não teórico, nada. Pensou? Entendeu? Ele passou por esse processo. Então a gente vê quantas obras também, trabalhos teóricos que foram mal vistos, mal aceitos, recusados. Tempos depois alguém descobre, redescobre aquilo aí. O mercado é uma coisa, a arte é outra, isso sim. Mas todo artista, ou todo trabalho quer um reconhecimento, né? Sim, Ele claro. se faz, o reconhecimento é muito importante. Como reconhecer uma obra? Isso às vezes a gente até diz assim, eu gosto daquilo, eu sei que não é muito bom, mas eu gosto. Ou alguma coisa, você diz, eu não gosto, mas eu sei que é bom. Vocês já ouviram dizer isso? tem É maravilhoso, mas não E sei ninguém muda de ideia por causa do seu juízo de valor. bom isso. Olha, é bom que você está falando. Uma vez o Nuno Ramos foi fazer uma exposição, abrir uma exposição na Anitta Schwartz, né, que é a galeria. Isso tem anos, não tem? Bastante tempo. Aí só uma matéria no Globo, no impresso, né? Então já tem tempo. Né? E aí ele falando do trabalho dele, né? São aqueles desenhos enormes. Quem? Né? Nuno Ramos. Aí ele falava assim, falando do trabalho dele, aí no final ele falou assim, meus trabalhos são quase ruins. Sim. Isso que você está falando. Quer dizer, ele estava fazendo, ele é tão incrível, né? Ele é tão inteligente, né? Que ele estava falando, quer dizer, contra uma crítica, né? De ser bom ou ser ruim, quer dizer, ele estava abolindo esse critério no final das contas. Entende? Ele mesmo debochando, que isso é uma ironia, lógico, né? Meus trabalhos são quase ruins. Então não exponha, não mostre. Quer dizer, ele mesmo, nisso ele só está instigando, só está lançando uma questão de toda essa discussão que a gente está falando, a legitimidade do trabalho, né? São quase ruins, tchau. Entendeu? Durma-se com maior, agora fica para você. Entende? Então eu achei muito interessante isso, né? O próprio artista fala isso. Então, né? eu queria colocar, talvez, finalmente, duas questões. Uma, que o artista faz tudo o que ele faz, todos nós, por uma necessidade interna e acabou. Essa é a verdade final. Senão você não é artista. Não importa se vai vender, se vai ficar no museu, se vai sobrar, se vai... Não importa. Você faz o que precisa fazer. Isso é com ator, isso é com músico, com escritor, com artista. Ponto 1. Ponto 2. A procura disso, a procura dessa verdade vai de encontro com algo que eu, quando conversava com a Glória, eu sempre falava, olha, segue por esse caminho porque você está cada vez tendo mais profundidade neste quadro, né? Nesse momento, com essa obra. E esse mergulho na profundidade, numa razão... Não, o meu não é, o meu está desligado. Tudo bem. O mergulho nessa profundidade, que é o que eu acho que as obras que ancoram essa exposição que as pessoas mais gostam, são aquelas que, nos olhos desse espectador, pegou nele naquilo que tem de mais profundo, seja na própria obra, seja na relação dele com essa obra. Essa é a razão final que faz... Então acho que é do Fernando.
Não tem opção. Acho que Não, mas tudo bem. Ficamos com fundo musical. E aí, o que acontece é que procurar em cada escolha, em cada fatura, em cada tema que seja, né, no sentido de escolha de qual é aonde se encaixa eventualmente, né, qual é o encaixe que essa obra tem na história dos seus pares, da arte, etc., vai de encontro à procura de profundidade nessa escolha, de ser uma escolha que tenha a visceralidade, que dê uma alma para esse trabalho. Eu acho que grande parte da resposta que você tem nessa exposição é porque, talvez nem todas, como você mesmo colocou, algumas são, né, até de períodos de coisas, algumas obras você conseguiu o limite dessa profundidade quando instaurou o trabalho. Isso atinge as pessoas, isso atinge esse emocional de você querer ver sempre, falar, queria essa obra na minha casa, esta é uma obra igual aquele grande amor, né? Eu poderia ficar com você, falar com você, olhar para você o resto da minha vida, né? Então, porque a obra de arte é um amor, né? Quando você tem um quadro que você fala, desculpa o palavrão, puta que pariu, eu preciso ter essa obra, preciso ter dinheiro para comprar essa obra. Você chega um momento que você vê um trabalho de arte, você fala assim, eu preciso estar o resto da minha vida olhando para isso. Quando você tem esse tipo de relação, você pode comprar porque alguém falou que é bom, porque o museu falou que é bom, a galeria falou que é bom, porque está na moda, porque combinou com o sofá, você pode comprar por vários motivos. Mas o único motivo real, físico, de pele, é que você teve uma relação com aquele objeto artístico, como é com a música, com o livro, etc., que é visceral e que você precisa daquilo. Quantas vezes você tem um livro que você lê de novo 5 vezes, né? Você lê com 20, com 40, com 50, com 60, né? Então, porque é necessário você revisitar aquilo. Esse é o propósito do artista, é a procura do artista e a razão de ser. E eu acho que a Glória foi muito feliz nessa procura. Obrigada. Olha, muito obrigada a vocês por estarem aqui, por essa interlocução maravilhosa aqui, principalmente o Fernando, que veio até aqui, dar a sua palavra no Lute. Mas, assim, eu estou muito feliz com essa interlocução, porque não é todos os dias que a gente tem a sorte de ter uma conversa de arte. O luxo. Nível, né? Um luxo. Isso aqui é um luxo mesmo que a gente teve aqui. Eu acho, assim. Sim. A gente, infelizmente, acho que na área de arte, você psicanaliza toda hora, conversa, né? Maria Silvia, Numa, nós sabemos que o psicanalista não se cansa de falar, de apresentar ideias novas e voltar a falar. Mas entre os artistas, até porque de repente não faz tanta referência à linguagem que você estava dizendo, né? Não há muita conversa, tanta conversa, pelo menos, eu diria que muito menos, né? A Lixa inaugurou isso lá na faixa, que foi muito legal, uma conversa de arte maravilhosa, mas é difícil a gente encontrar conversas e tentando entrar nas questões mais teóricas, mais práticas. A Marilu gosta muito também de fazer, sempre faz grandes conversas, né? Sim, mas eu estou dizendo assim, não é tão comum, é uma coisa rara, né, que a gente tem que procurar. Não? Eu acho que é psicanalista fala muito. Mas a gente se expressa, nós expressamos através da obra. Assim, isso que eu estou dizendo, mas assim... Vocês precisam da fala. Não, mas justamente essa conversa... trabalha com discurso. Exatamente, mas aqui o que a gente teve é uma conversa que eu pessoalmente acho muito rica. Sim, muito rica, com muitas questões mais do que respostas, né? Sim, a gente sempre trazer perguntas. Muitas questões dentro da gente. Então, eu sou extremamente grata a vocês e ao Lute e ao Fernando Porcarali, que eu estou muito feliz aqui com vocês. Tá? Será até uma próxima. Duas palavrinhas. A Lígia está abrindo a exposição para os que não são amigos dela.
Dia 8 lá nos Correios. Muito bacana, muito intensa. Eu estou falando, eu não sou curador, não tem nada a ver. Só amigo para lembrar disso. Agora teremos duas performances. Uma do Alexandre, Minha Cara Metade, e uma da Numa, Monólogo Cantante. Maravilha. Vamos ter que tirar os... As cadeiras? Não, a cadeira fica. É aqui que eu vou ter que tirar a cadeira. A gente vira a cadeira para lá? Não, é aqui mesmo. Só estou botando porque eles vão fazer ali no espaço que eles estão. Jesus, falei demais. Não, porque... Não, eu tô botando aqui. Obrigado. Eu fico impressionada. Eu não via a Glória com tanta tinta assim. Ela é econômica, né? É quase gráfica. É quase gráfica. Funciona? É como são obras mais? Não, é um ano de trabalho. Pois é, ela pirou, né? Uhum. Ela pirou. Abri a caixinha. Porque não só botou essas cores todas para fora, como também ficou absurdo, uma energia, né? Você vê nos trabalhos. Eu posso assim, eu que conheço ela, oi, tudo bem? E esse espaço está muito bacana. Eu passo passo daquela obra, ligada toda semana ele vai comprar obra. Aí você querendo, tá bom. Tá rindo já não? Não. Mas me surpreende essa energia toda, essa cor toda, né? Caraca! Ela era quase gráfica. Os trabalhos lá eram quase gráficos. Por isso que eu fui atrás, porque aquele lá, esse e aquele são os dois trabalhos que ela tinha, antigos, de 2002. Então, eu falei, olha, volta pra cá, porque aqui é seu caminho. Esse. Aquele ali foi meu. Um beijinho de Obrigado. Eu tô tendo aula, eu já estou na quarta aula quarta hora sem comer e mistura. Mas gostei muito de até agora eu Vai tocar uma música. Se fosse um podcast, pergunta e resposta, 15 minutos, 10 minutos, não podia ver. Tem que ver, pensa que é mentira.